irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 10, Evangelho, segundo nos escreveu o Dr. Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do verso 38 ao verso 42. Lucas 10, 38 a 42, é a história de Marta e Maria. Lucas 10, 38 a 42, ou seja, o restinho do capítulo. Vamos ler todos juntos? Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nós temos um evento tão interessante, e às vezes o texto é mal entendido. As pessoas entendem que Maria escolheu a melhor parte, cuidando das coisas espirituais, como se trabalhar não fosse uma coisa espiritual. E Marta estava ocupada em trabalhar. Eu ouvi gente falando essas coisas. Mas não é esse o centro da questão. Marta estava fazendo alguma coisa que era necessária. Eles iam precisar comer. Ela estava hospedando alguém. Ele ia precisar suprir de alguma maneira. Se ele fosse pernoitar, ela tinha que arrumar uma cama, ela tinha que arrumar o banho, não tinha chuveiro, bonitinho, igual nós temos hoje, ou pelo menos para que ele lavasse os pés. Eles teriam que comer. Qual é então o problema? O problema é a prioridade. Marta teve problemas com as prioridades, com aquilo que era mais importante naquele momento. Então ela estava agitada, de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas, e talvez ela estivesse muito ansiosa, pensando que ela tinha que fazer muitas coisas para Jesus. Mas Maria estava tão embevecida da presença do Senhor, que ela se sentou aos pés dele para aprender. E então Marta reclama, como nós vemos no texto. Senhor, e aí o Senhor Jesus diz: olha, você anda inquieto com muitas coisas. Poucas coisas são necessárias. Ou mesmo só uma. Pouco é necessário, mesmo uma só coisa. E o que era essa coisa? É claro que era a presença do Senhor. E naquele momento Maria tinha escolhido a melhor parte. Ela tinha escolhido o melhor. Haveria hora de fazer comida, haveria hora de limpar, mas aquela era uma hora boa de se aprender. E Maria estava aproveitando aquele momento ao máximo. Esse é o grande ponto que a gente precisa aprender a respeito dele. Às vezes nós andamos ocupados com muitas coisas, e elas não são as coisas mais importantes naquele momento. Elas não são as mais prioritárias naquele momento. Muitas vezes a gente está ocupado, fazendo coisas, até coisas que o Senhor Jesus não nos exigiu. E às vezes nós perdemos as grandes oportunidades. Marta, pelo seu excesso de preocupação, estava prestes a perder a grande oportunidade da sua vida, de estar quedada aos pés de Jesus. Depois a gente vê que eles são grandes amigos. Toda vez que Jesus ia a Betânia, ele ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas neste momento, Marta estava prestes a perder algo grande. Muita gente usa esse texto para dizer que Marta estava cuidando das coisas desse mundo e Maria estava cuidando das coisas espirituais. Para nós que somos de Cristo Jesus, todas as coisas são espirituais.
coisa espiritual para nós, que glorifica a Deus. Nós só precisamos aprender as prioridades. O que é importante agora? O que Jesus espera de mim agora? Eu tenho pensado muito sobre isso nesses dias de pandemia, né? Que todo mundo falando nesse negócio. Agora tudo parou, e aí? E aí, bom, eu particularmente espero que depois que tivermos saído dessa coisa toda, que o povo de Deus seja um povo que faz devocionais em casa, que tem devocionais particulares, que ora mais, faz culto doméstico, porque muitos não fazem. Ele é quase que falecido. As devocionais em casa muitas vezes também. Esperamos que o povo volte para a casa do Senhor sedento da presença do Senhor, busque mesmo ao Senhor, porque o Senhor está dizendo agora o seguinte: olha, você não tinha tempo para mim, agora você tem tempo para tudo. Quantas pessoas a gente conhece que, não tenho tempo de igreja, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não tenho tempo para Jesus, eu estou ocupado com isso, estou ocupado com aquilo, ocupado com aquilo outro. Pastor, leitura bíblica lá em casa, impossível, nós estamos ocupados com muita coisa. Pastor, culto doméstico, difícil eu admito que é, até na minha casa, mas impossível. E aí vem Deus e diz assim: agora vocês têm tempo para tudo. E aí, será que esse tempo está sendo usado mesmo para fazer tudo aquilo que a gente dizia que não tinha tempo? Agora tem tempo. Mesmo que devagarzinho as coisas estejam voltando, quanto tempo nós tivemos nas nossas casas, né? E é isso que Maria está mostrando para a gente. Jesus falou: Marta, minha filha, você vai ter casa para arrumar o resto da vida. Você vai ter comida para fazer o resto da vida. Dono de casa sabe disso, né? É um serviço que nunca acaba. Minha filha, você vai me hospedar muitas outras vezes ainda. É quase como se eu dissesse isso. E ela fez isso mesmo, muitas outras vezes. Só aproveita agora. Maria escolheu a melhor parte desse momento. Eu não vou tirar isso. Não vai continuar sentadinho aqui. Era quase como um convite. Senta também nas minhas pernas. Depois a gente pensa aí comigo. Quantas vezes a gente nem aproveita? Nem as visitas da gente a gente aproveita, né? A gente fica tão ocupado, ansioso, desesperado, que nem senta para bater aquele papo com as visitas. Se bem que o mineiro não tem muito disso, né? A gente já leva direto para a cozinha, com o café e vai resolvendo ali. Mas acontece muito. E o que o Senhor nos desafia nessa noite é pensarmos nas prioridades. Nós estamos fazendo aquilo que é prioritário mesmo para nós. A gente está organizando o tempo pensando o que é mais importante. Às vezes as pessoas, até na igreja a gente tem que tomar mais cuidado. Às vezes as pessoas estão tão ocupadas com eventos de igreja que elas não param para aproveitar a presença de Deus vivo. São tantas coisas para fazer, e aí eu não participo do culto, eu não presto atenção, a minha mente está fervilhando. Eu até estou sentado aqui, mas estou só de corpo presente, né? Eu estou pensando, eu tenho que fazer isso ali, eu tenho que fazer isso lá, eu tenho que fazer um negócio aqui embaixo para você, eu tenho que isso aqui. E aí Jesus, é como se ele nos dissesse assim agora: aproveita esse momento, curte esse momento que eu estou com você. Foi isso que ele falou, né, com os doutores da lei, quando eles falaram: escuta, olha, os discípulos de João jejuam, por que os seus não? Ele falou: porque quem é que jejua no casamento? O noivo está aqui. Mas os dias virão que o noivo não estará, e aí eles jejuarão. É basicamente a mesma coisa. Vamos aproveitar os momentos importantes. Maria teve esse discernimento. Não é todo dia que eu tenho Jesus na minha casa. Eu vou sentar e vou aprender o que eu puder. Mas Marta era uma serva, uma hospedeira, uma hospitaleira. E ela ficou muito preocupada. Era o seu dom. Ela tinha o dom da hospitalidade. Parece que essa família tinha, tanto que Jesus não queria nem ficar no lugar com ele, ele ficar ali. E tem gente que é assim, né? Você gosta de ir para a casa dele. Você até quer ir para a casa dos outros, mas você te puxa, que a pessoa te recebe também. Nós tínhamos um irmão, temos, né, Davi, em Dionísio, que você até tenta ir para a casa das outras pessoas, mas você não consegue. Ele te puxa: não, fica aqui, deixa bobagem, não se aveste, não, e você vai para lá. Então Marta parece assim, mas ainda assim, apesar dos nossos dons, a gente tem que sempre perguntar ao Senhor: o que é o mais importante agora? O que é o mais prioritário agora? Agora é tempo de aprender, Senhor. Esses dias
gente pode se dedicar mais a orar, a aprender, a buscar o Senhor. A gente deve aproveitar isso. E deve fazer essas perguntas sempre. Será que aquilo que eu estou fazendo é o que Jesus espera que eu faça nesse momento? Ou é alguma coisa que eu acho que eu tenho que fazer? Marta estava fazendo aquilo que ela achava que tinha que fazer. Mas é como se Jesus dissesse para ela assim, também. Vamos ouvir também. Que a gente se faça essa pergunta. Aquilo que eu estou fazendo agora, é o mais importante. Agora, não nesse momento, né? Mas agora, nos últimos tempos. É aquilo que é o mais importante, ou Jesus espera outra coisa de mim? Que a gente possa pensar muito sobre isso. A gente possa refletir sobre isso. E buscar no Senhor a orientação para sempre fazer aquilo que Ele espera de nós. E que a graça dele seja nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela palavra. E eu vou pedir a Alexandre para nos dirigir a Deus em oração.